Olá, de novo eu aqui, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre questões importantes do universo do trabalho que devem ser refletidas, especialmente nesse momento da tal pandemia do coronavírus e como isso pode ser resolvido nas questões de trabalho, no sentido de conseguir convergir para a manutenção do trabalho, para o interesse social de não ter pessoas em grandes aglomerações, de minimamente impactar a economia. E o que as empresas, sobretudo do setor de serviços, não só, mas sobretudo do setor de serviços, têm adotado é o chamado regime de trabalho home office, ou seja, trabalhar em casa. A lei, desde 2017, previu expressamente, regulou expressamente o trabalho, o chamado teletrabalho, né? E não tem grandes formalidades, mas nos dá uma dica de que ela pode sim realmente ser de grande valia nesse momento. O que ela diz, o que a lei diz sobre o teletrabalho? Que o teletrabalho é aquele que é desenvolvido fora do ambiente físico do empregador, né? E aí pode ser tanto no cliente, o trabalho prestado no cliente, como prestado na sua própria casa, na casa do trabalhador, desde que a empresa custeie e arque com os meios tecnológicos para o desenvolvimento desse trabalho, desde que haja um termo de responsabilidade do empregado quanto ao uso desses equipamentos, ou seja, que esse equipamento seja da empresa. E prevê, inclusive, isso é importante, a alternância entre o regime de trabalho presencial e o regime de trabalho home office, teletrabalho. E ela diz que isso pode ser feito por meros aditivos contratuais. Então, aí uma indicação de que não existem grandes formalidades para que se adote o regime de teletrabalho e depois, eventualmente, passada essa tormenta, se retorne ao trabalho presencial. Basta um aditivo contratual. A gente sabe que o contrato de trabalho, ele não existe grandes formalidades, né? Pode até não ser escrito, mas convém que para a adoção desse regime de teletrabalho haja as disposições escritas de como serão desenvolvidos esse trabalho, como será desenvolvido esse trabalho, né? E a lei diz que essa alternância deve dar observado um prazo de 15 dias, ou seja, 15 dias antes da mudança do modelo do presencial para o teletrabalho, do teletrabalho para o presencial, que haja uma alteração contratual por meio de simples aditivo. E aí como é que fica isso? Aqui é importante dizer o seguinte, nem tudo é a lei escrita somente no direito, é também a interpretação. E a interpretação que eu faço disso, nesse momento extraordinário, é que a gente deve interpretar a lei também coerentemente com essa questão extraordinária. E, portanto, apesar de amanhã ou depois alguém querer discutir a nulidade disso, eu acho que uma situação extraordinária autoriza uma interpretação extraordinária e flexível sobre esse ponto. Então, o teletrabalho nada mais é do que isso. E para as empresas não terem problemas, sugiro fazer isso por escrito, mediante um aditivo contratual. Eu agradeço e se tiverem alguma dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado.